Foram meses de expectativa, esperança e, sobretudo, sonho. A chegada de Lewis Hamilton à Ferrari parecia um daqueles momentos marcantes da história da Fórmula 1, como Senna na Williams, Schumacher voltando à Mercedes ou Alonso na McLaren. Uma união entre um dos maiores pilotos de todos os tempos com a escuderia mais tradicional da história. Mas o que parecia ser um conto épico, digno das mais belas páginas da categoria, começa a assumir contornos sombrios, frustrantes, quase trágicos. Porque, até agora, a história de Hamilton com a Ferrari está longe de ser gloriosa, e os últimos resultados escancaram isso de forma dolorosa. Desde o início da temporada, o que se vê é um heptacampeão mundial lutando contra um carro instável, uma equipe ainda confusa em sua estratégia e, acima de tudo, contra o tempo. Hamilton não é mais aquele jovem ousado que chegou para desafiar Fernando Alonso em 2007. Hoje, aos 40 anos, ele é experiente, mas também mais vulnerável. E a Ferrari, ao invés de lhe oferecer as armas para mais uma grande batalha, parece ter entregue um equipamento frágil, inconstante, um verdadeiro desafio para quem ainda sonha com o 8º título mundial. O GP da Bélgica, mais uma vez, foi um retrato triste dessa trajetória recente. Hamilton sequer conseguiu figurar entre os 5 primeiros em nenhuma das sessões importantes do fim de semana. Na classificação, amargou posições intermediárias. Na corrida, passou a maior parte do tempo lutando contra um carro instável, que desgastava demais os pneus e parecia ter perdido tração nas saídas de curva. O resultado final foi mais uma corrida apagada, sem brilho, sem ultrapassagens épicas, sem aquele lampejo de genialidade que marcou sua carreira durante anos. Mas não foi apenas em Spa que a decepção apareceu. O GP da Hungria, que tanto já foi um palco de glórias para Hamilton no passado, trouxe outro duro golpe. Em Budapeste, a Ferrari apostou em uma atualização que não entregou o prometido. O ritmo de corrida foi fraco, a estratégia mais uma vez questionável, e Hamilton terminou fora do top 6, sendo superado por equipes com carros tecnicamente inferiores. Na coletiva pós-corrida, seu semblante era o de alguém que não reconhece o próprio reflexo. A frustração estava estampada em cada palavra contida, em cada resposta seca, em cada suspiro de resignação. No GP da Inglaterra, diante da sua torcida, o cenário não foi melhor. Silverstone já foi território sagrado para Lewis. Hoje, é lembrança de glórias que parecem distantes demais. Mesmo com todo o apoio da torcida, ele não conseguiu sequer sonhar com um pódio. O carro não respondia, o desgaste dos pneus era visível já no segundo stint, e a Ferrari mais uma vez se mostrou ineficiente em interpretar as condições da pista. Em um momento da prova, o engenheiro de Hamilton chegou a sugerir uma troca de estratégia que, novamente, não surtiu efeito. Ao final da corrida, um Hamilton cabisbaixo desceu do carro, acenou com leveza para o público e caminhou lentamente para o paddock. Ali, pela primeira vez, parecia estar verdadeiramente cansado. O GP da Áustria foi outro capítulo triste. O carro apresentou problemas de aquecimento, a equipe falhou nos ajustes aerodinâmicos, e Hamilton ficou preso no pelotão do meio durante praticamente toda a corrida. Foi um fim de semana sem emoção, sem grandes disputas, e com mais uma pontuação tímida para o currículo do britânico. Ainda que os números não sejam catastróficos, o contexto é o que mais preocupa. Hamilton vem sendo constantemente superado por seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, e até mesmo por carros teoricamente inferiores, como os da Aston Martin e Alpine. Há quem diga que o problema está no projeto da Ferrari. A equipe iniciou o ano apostando em uma filosofia aerodinâmica que não evoluiu como esperado. As atualizações, que deveriam ter colocado o time na briga com Red Bull e McLaren, acabaram criando novos desequilíbrios. O carro perdeu tração, a estabilidade nas curvas de baixa se deteriorou, e o consumo de pneus aumentou significativamente. Para um piloto técnico e sensível como Hamilton, isso é um pesadelo. Ele sempre foi conhecido por saber extrair o melhor do equipamento, mas até mesmo sua pilotagem refinada encontra limites quando o carro simplesmente não responde. E, claro, há o fator emocional. Hamilton chegou à Ferrari com o peso da história nas costas. Sabia que estava assumindo uma missão que muitos tentaram e falharam. Schumacher venceu, mas levou anos para transformar a Ferrari numa máquina de vitórias. Alonso, Vettel e tantos outros tentaram repetir esse feito, mas não conseguiram. E agora, Hamilton parece estar sendo engolido por esse mesmo ciclo vicioso de promessas não cumpridas. Em algumas entrevistas recentes, ele demonstrou estar sentindo a pressão, mencionando a dificuldade de adaptação e até mesmo questionando algumas decisões internas da equipe. Palavras que jamais haviam sido ditas em seus tempos de Mercedes, onde havia uma confiança quase cega na estrutura da equipe. O que se vê é um piloto que ainda tem talento de sobra,
mas que está sendo vencido por uma combinação de fatores que escapam ao seu controle. A Ferrari continua sendo uma equipe com enorme potencial, mas ainda presa a vícios operacionais e técnicos que já custaram caro a outros campeões. Hamilton, por sua vez, tenta manter a postura de líder, mas já dá sinais claros de desgaste. E isso é visível não apenas dentro da pista, mas fora dela. O brilho no olhar, tão característico em seus momentos de glória, hoje aparece ofuscado por dúvidas, frustrações e silêncios desconfortáveis. A imprensa internacional já começa a levantar questionamentos. Há colunas que falam em casamento desastroso, aposta errada e até fim melancólico para uma carreira brilhante. Claro, é cedo para decretar o fracasso. Restam corridas pela frente, e Hamilton é um dos maiores da história. Nunca se pode duvidar completamente de alguém com 7 títulos no currículo. Mas, neste momento, a sensação é de um pesadelo que insiste em não acabar. O público, que inicialmente abraçou a ideia com entusiasmo, agora começa a se dividir. Há quem continue acreditando que a virada virá, que Hamilton precisa apenas de tempo e de uma equipe mais coesa ao seu redor. Mas há também os que já perderam a esperança, vendo em cada corrida um sinal de que o sonho acabou. E para Hamilton, essa dúvida talvez seja o golpe mais duro de todos. A dúvida se, ao escolher a Ferrari, ele trocou a chance de mais um título por uma luta em glória contra fantasmas do passado e limitações do presente. O futuro é incerto. Há rumores de que ele já começou a pressionar por mudanças drásticas no comando técnico da equipe. Fala-se também em uma possível reestruturação interna exigida pelo próprio piloto para 2026. Mas nada disso muda o agora. E o agora é cruel, doloroso e, acima de tudo, triste. Porque estamos vendo um dos maiores de todos os tempos vagar pelo meio do grid, lutando com um carro que não representa e tentando manter viva a chama de um sonho que parece cada vez mais distante. A verdade é que, por enquanto, a união entre Hamilton e Ferrari está longe de ser o conto épico que muitos esperavam. Em vez de páginas gloriosas, o que se vê são capítulos melancólicos, feitos de frustrações, silêncios e promessas que ainda não se cumpriram. E cada corrida que passa sem um pódio, sem uma disputa real por vitória, é um lembrete de que, às vezes, até os maiores campeões são vítimas de apostas que não se concretizam. Mas talvez o mais doloroso, para quem acompanhou cada passo da carreira de Lewis Hamilton, seja testemunhar a lenta erosão de sua confiança. O Hamilton que empilhava poles com facilidade, que desafiava a física em curvas de alta, que vibrava com cada vitória como se fosse a primeira, hoje parece hesitante. A comunicação por rádio com a equipe é fria, quase robótica. As decisões táticas são muitas vezes passivas, conservadoras, como se o medo de errar tivesse substituído a fome de vencer. E isso, vindo de alguém que construiu sua lenda desafiando limites, soa quase como uma rendição silenciosa. Nas últimas corridas, especialmente após o GP da Bélgica, os números falam alto. Enquanto Leclerc ainda consegue ocasionalmente extrair bons resultados do carro, Hamilton coleciona finais de semana apagados, onde termina atrás até mesmo de pilotos em projetos menos ambiciosos. Em Spa, ficou atrás não só de Leclerc, mas também de Lando Norris, Fernando Alonso e até do emergente Oscar Piastri. Não há mais aquela sensação de inevitabilidade que sempre o acompanhou, aquela impressão de que, mesmo largando em 10º, Lewis daria um jeito. Hoje, ele larga em 9º e termina em 9º. Ou 10º. Ou fora dos pontos. Aos poucos, a temporada vai se transformando em uma narrativa de sobrevivência. Cada corrida é uma batalha interna para não perder o controle emocional, para não deixar transparecer a frustração crescente. Em um momento de rádio no GP da Hungria, sua voz soou diferente. Não foi raiva, nem impaciência. Foi desânimo. Um tom baixo, quase resignado, como quem percebe que talvez tenha apostado todas as fichas em uma mesa errada. E, para alguém com a história de Hamilton, esse tipo de sentimento pesa como um troféu perdido. Nos bastidores da Ferrari, a situação também parece longe de um ambiente saudável. Fontes internas indicam que a tensão entre engenheiros responsáveis pelo projeto do carro e o núcleo mais próximo a Hamilton. O piloto teria pedido mudanças específicas no acerto, no tipo de feedback técnico e até mesmo no tratamento das atualizações aerodinâmicas. Mas nem tudo foi acatado. A Ferrari, conhecida por seu orgulho e por sua estrutura hierárquica rígida, não costuma ceder facilmente a figuras externas, mesmo que essa figura seja um heptacampeão mundial. O resultado é um Hamilton desconectado, muitas vezes isolado dentro da própria equipe, tentando moldar um projeto que já nasceu torto. Enquanto isso, fora das pistas, as repercussões aumentam. A imprensa britânica, que sempre tratou Hamilton com reverência, começa a soltar críticas sutis, como quem tenta preparar o terreno para um adeus melancólico.
Já os italianos, impacientes por natureza, falam em fracasso histórico e em fim de linha precoce. O ambiente é pesado, denso, quase sufocante. E Lewis, acostumado a liderar ambientes vitoriosos, parece se afogar nesse mar de expectativas frustradas. Nem mesmo o marketing, tradicionalmente uma fortaleza de Hamilton, tem sido suficiente para sustentar o entusiasmo do público. A Ferrari havia planejado campanhas publicitárias gigantescas para a temporada, apostando na imagem do britânico para reposicionar a equipe globalmente. Mas os resultados ruins esfriaram os ânimos. As vendas de produtos com seu nome estagnaram. O engajamento digital caiu. E os sorrisos nas coletivas passaram a ser cada vez mais raros, substituídos por silêncios longos e respostas mecânicas. Em paralelo, outras narrativas ganham força no grid. Max Verstappen segue dominante. Lando Norris cresce como estrela. E até mesmo jovens como Bortoleto e Antonelli começam a ocupar o espaço que antes pertencia, quase por direito, a Lewis. O tempo passa rápido na Fórmula 1. E a sensação de que Hamilton está ficando para trás se torna cada vez mais palpável. O cenário futuro, agora, é turvo. Há quem defenda que Hamilton deve cumprir seu contrato até o fim e, depois disso, encerrar sua carreira com dignidade. Outros já cogitam uma aposentadoria antecipada, talvez ao final desta temporada, para evitar um desgaste ainda maior. Há até quem fale em uma volta improvável à Mercedes, em 2026, em um último suspiro de competitividade com as novas regras. Mas todas essas possibilidades, por enquanto, são meras suposições, criadas em meio ao vazio de resultados, no desespero de encontrar um desfecho digno. No íntimo, é possível que o próprio Hamilton já tenha começado a repensar sua decisão. A Ferrari sempre foi um sonho para ele. Uma forma de se conectar ao legado da F1, a paixão visceral da torcida italiana, a história de um time lendário. Mas a realidade é que a escuderia, apesar de todo o seu brilho simbólico, ainda não é capaz de sustentar um projeto vencedor com consistência. E o tempo, cruel como sempre, cobra caro por escolhas românticas em um esporte cada vez mais técnico, frio e impiedoso. Talvez o mais simbólico dessa fase tenha ocorrido no GP da Inglaterra, quando, após a corrida, Hamilton foi abordado por um garoto na zona do paddock. O menino, com uma bandeira da Ferrari nas mãos, pediu um autógrafo e disse: "Você ainda vai vencer com esse carro vermelho, né?" Hamilton sorriu. Mas foi um sorriso diferente. Não de confiança, nem de otimismo. Foi um sorriso triste, de quem gostaria de acreditar, mas não tem mais certeza se é possível. E é nesse ponto que estamos. Um dos maiores pilotos de todos os tempos, com a equipe mais icônica do automobilismo, em uma união que parecia destinada à grandeza, mas que agora caminha lentamente rumo à frustração. Hamilton não perdeu seu talento, mas perdeu o terreno sob os pés. E por mais que ainda haja tempo para reverter essa história, a verdade é que cada corrida sem brilho, cada classificação medíocre e cada pit stop mal calculado torna um final feliz mais distante. Se a Fórmula 1 é um palco onde se escrevem as maiores epopeias do esporte, então esta parte da história de Lewis Hamilton talvez seja o seu ato mais sombrio. Um ato onde o herói tenta, em vão, resgatar um legado que parece escorregar por entre os dedos. Um capítulo onde o rugido do motor é abafado pelo peso da frustração. Um trecho onde o vermelho da Ferrari, que deveria simbolizar paixão, começa a representar melancolia. E o mundo assiste. Em silêncio. Com respeito. Mas também com tristeza. Porque ver um gigante se curvar ao tempo e às circunstâncias nunca será algo fácil de aceitar, nem mesmo para os que o idolatraram por tanto tempo.